Estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar dessa dinheirama que está sendo esparramada pelos municípios a partir das emendas parlamentares. Isso está certo? É assim que se faz política? Né? É legal? Os legisladores podem gastar dinheiro ou eles só podem legislar? Bom, essas questões todas são complexas, a resposta não é simples, né? E para tratar desse tema, das emendas parlamentares impositivas e o seu questionamento, nós convidamos o Rafael Valim, que eu vou apresentar para vocês agora. O Rafael é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, foi professor visitante de vários países, foi professor na Inglaterra, no México, na Colômbia, na Argentina, na França, né? É sócio da VAR de Advogados, diretor do Instituto para a Reforma das Relações Estado-Empresa, editor-chefe da editora Contracorrente. Escreveu vários livros, entre os quais eu quero destacar dois. O Lawfare, uma introdução, que é uma discussão sobre, inclusive, o que aconteceu com a Lava Jato, né? E o Estado de Exceção, a forma jurídica do neoliberalismo. O currículo do Rafael é bem mais vasto, mas eu só concentrei para dar uma ideia de por onde ele anda. Muito obrigado, Rafael, por estar aqui com a gente hoje. Para nós é uma satisfação poder contar com a sua contribuição. Eu que agradeço, Silvio, o honroso convite para participar do seu programa. É uma enorme alegria me dirigir aos amigos do Le Monde Diplomatique Brasil e conto sempre comigo, estou às ordens aqui. Rafael, eu queria começar com essa questão básica, né? Vamos ser cartesianos, o legislativo é para legislar e o executivo é para executar, né? Quer dizer, o que fazem essas emendas, esse dinheiro na mão dos parlamentares? Isso é constitucional, é legal, pode ser? Não distorce o modelo político? Muito bem, Silvio. É importante realmente nós começarmos por essas noções muito básicas, né, que tocam um princípio fundamental, que é um princípio fundamental da Constituição de 88, que é a separação de poderes. Né? Desde muito tempo, aqui eu não vou entrar em minúcias ou em academicismos, mas desde muito tempo se consagrou a concepção de que o executivo, na medida em que dispõe de corpo técnico, de uma estrutura burocrática destinada à execução das leis, à execução da função administrativa, ele deve elaborar essa peça, a que nós denominamos orçamento, em que se prevêem as receitas e as despesas para o ano subsequente. Né? E o legislativo tem a função de fiscalizar, de controlar essa peça orçamentária. E aqui já entra no nosso tema, essas mudanças que remontam a 2015 e que colocam o legislativo numa função também de executor de um poder que define também concretamente as despesas a serem executadas, sem dúvida alguma, é uma violação, uma transgressão, uma subversão do modelo de separação de poderes que foi consagrado na Constituição de 88 e que está consagrado através dos tempos. Então, de fato, como você colocou, não é função do legislativo definir em concreto, como se fosse um ordenador de despesas, aquilo que vai ser executado no orçamento. Então, mas isso tem uma origem, né, Rafael? Porque antes de 2017, se não me engano,
havia a possibilidade do financiamento de campanhas eleitorais por empresas. E isso foi entendido pelo Congresso também, não é? Que isso era proibido, é isso? Ou foi a Justiça que determinou isso? Tudo isso tem uma história. Realmente houve a inconstitucionalidade do financiamento empresarial de campanhas. Agora, esse tema, é claro que isso tudo está imbricado, está tudo articulado, mas o tema das emendas parlamentares é sempre importante, porque nós estamos discutindo isso hoje, 2024, e nós estamos sentindo os efeitos nefastos dessas modificações constitucionais. Mas isso deve ser reconduzido a 2015. E quem era a figura que presidia a Câmara dos Deputados em 2015 e que foi o artífice dessa mudança constitucional que depois gerou todos esses problemas que nós estamos assistindo? Um deputado que se chama Eduardo Cunha. Ele que criou a figura da emenda parlamentar impositiva. Ou seja, no momento de debilidade, de profunda debilidade institucional no governo Dilma, se inocula esse veneno na Constituição por um deputado que todos nós sabemos, muito atilado, que conhece como ninguém os meandros da Constituição e do Parlamento, e que colocou numa emenda constitucional 86 de 2015, essa figura da emenda parlamentar impositiva. E o que significa isso, Silvio? Para que quem está nos assistindo compreenda. O modelo original da Constituição de 88 previu emendas parlamentares indicativas. Então, os parlamentares faziam propostas ali, faziam emendas no orçamento. Então, eu gostaria de colocar uma emenda aqui para fazer determinado melhoramento no município X, ou em favor da entidade Y. E o executivo, diante dessas emendas, poderia discricionariamente, ou seja, entre aspas, teria liberdade para executar ou não essa emenda. E isso gerava aquela dinâmica política que, no final das contas, é o que a gente chama de presidencialismo de coalizão. A execução das emendas parlamentares era uma peça fundamental do presidencialismo de coalizão, porque era com isso que se formavam maiorias, ainda que instáveis, mas essa era a principal peça, né, dessa dinâmica política. Na medida em que... Desculpa, pode não, falar. Por favor. Na medida em que se altera de indicativa para impositiva, ou seja, a execução da emenda do parlamentar é obrigatória pelo executivo, se esfacela essa dinâmica. Ou seja, aquele modelo que foi engendrado, que foi pensado e sobre o qual se assenta, vamos dizer assim, a conformação política da Constituição de 88, se esfacelou. Por isso que hoje, desde 2015, está tão difícil a vida do executivo. Né? E é uma coisa. Mas, Rafael, por que é tão ruim a emenda parlamentar, hein? Há diversos problemas. Primeiro, tem esse problema de natureza institucional, né? Porque hoje, com essa modificação, que, ao meu ver, afeta gravemente esse princípio fundamental da Constituição, que é a separação de poderes, que você debilita, você retira poder do Executivo de maneira a transgredir a nossa Carta Constitucional, né? Esse é um problema de natureza institucional e jurídico-constitucional. Agora, na prática, e agora nós podemos falar nisso porque nós temos vamos dizer assim, quase uma década de implementação das emendas impositivas, o que nós vemos é que os parlamentares se tornam vereadores federais. Há uma pulverização enorme na execução das despesas.
porque eles vão pegando aqueles recursos. Cada deputado, cada senador tem milhões disponíveis todos os anos e só destinam a interesses paroquiais, a interesses menores. Então, para o município pequenininho lá que compõe a base eleitoral do deputado. Nós vemos também, todos os dias no noticiário, escândalos derivados dessas emendas parlamentares, porque também é um problema, Silvio, de controle. Quando nós temos, por exemplo, uma grande obra de infraestrutura, ela é fiscalizada muitas vezes por 2, 3 órgãos de controle ao mesmo tempo. Então, é o TCU, é a CGU, muitas vezes até os tribunais de contas do local onde está sendo executada a obra, enfim, um grande aparato de fiscalização sobre esses projetos. Quando a gente pulveriza de maneira tão acentuada a execução das despesas, o controle também fica muito difícil. E muitas vezes fica insuscetível de controle, porque muitos tribunais de contas têm até um limite a partir do qual ele exerce a fiscalização. Então, muitas vezes, por exemplo, acho que o Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo, esse eu não tenho certeza, mas sei lá, a partir de R$100 mil se justifica uma fiscalização, porque abaixo disso nem se justifica você movimentar o aparelho do Tribunal de Contas para fiscalizar aquela despesa. Então, são despesas que ficam abaixo do radar, você entende? Então, mas tem uma discussão hoje em dia, inclusive que está nos jornais, se tem que haver emendas que eles chamam de emendas PIX ou não, que são emendas de comissão que você não sabe quem propõe e para onde vai. Isso é possível continuar dessa forma? Isso mesmo. Foi curioso que um dia antes da propositura, e aí eu não falei disso aqui ainda, né? Mas o Valfrido Vardi, Pedro Serrano, o ministro Valdir Simão, Gustavo Marinho, Diana, enfim, alguns advogados assumiram o patrocínio de uma ação direta de inconstitucionalidade, cujo autor é o PSOL, contra todo esse modelo de emendas parlamentares impositivas. Nós propusemos essa ação, e um dia antes dela, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, moveu também uma ação, mas especificamente contra as chamadas emendas PIX. O que são essas emendas PIX? Elas também são objeto da nossa ação. Nós também entendemos que é inconstitucional essa tal emenda PIX, que é uma introdução também de 2019 e que diz o seguinte, Silvio, que é o maior dos absurdos. Além de ter essa impositividade que eu acabei de falar, você transfere recursos, por exemplo, para um município, e por isso que é chamado de PIX, sem qualquer projeto. Porque quando a gente fala de transferência voluntária, né, são transferências muito regradinhas. Né? Então você precisa ter um convênio, você precisa ter um instrumento, né, de parceria entre esses entes da federação, você precisa ter um projeto a ser executado, depois você controla a execução desse projeto. Essas emendas PIX, não. O deputado fala, olha, eu quero que o município X receba tantos reais. Se faz um PIX. Faz um PIX na conta do município e, pela emenda constitucional, se considera que esse recurso deixa de ser recurso federal. E ele se convola num recurso de propriedade daquele ente subnacional que o recebeu. O que isso quer dizer? Ele deixa de ficar sob fiscalização do Tribunal de Contas da União, que é sempre o Tribunal de Contas mais temido, né? E também da CGU, da Controladoria Geral da União. Então,
é realmente há uma falta de transparência, Isso enfim, é um cheque em branco? é um cheque em branco, completamente, Você pode completamente. contratar cabo eleitoral, você pode fazer tudo. Há algumas limitações na emenda constitucional, então, você não pode fazer despesa com pessoal, enfim, aquelas coisas básicas, né, enfim, não pode pagar dívida, essas coisas. Mas, no fundo, isso gera também um ciclo também que tem reflexos eleitorais que você pode imaginar, né? Porque são emendas que são destinadas. Imagina o que isso, por exemplo, promove no ano como que nós estamos, né? Que nós estamos de eleições municipais. Eles injetam um dinheiro brutal nos redutos eleitorais e naqueles prefeitos que muitas vezes mantêm essas relações, enfim, não muito Rafael, a republicanas. notícia de que esse ano as emendas parlamentares, né, elas já somaram um gasto efetivado já da ordem de 23 bilhões de reais. Né? É isso mesmo. Esse dinheiro, primeiro, é verdade isso? Já foi distribuído 23 bilhões de reais esse ano? É isso E mesmo. foi para que ele foi distribuído, hein? É isso mesmo. A, a expectativa é que até o final do ano as emendas parlamentares consumam algo em torno de 44 bilhões do orçamento. E qual que é o problema disso? E é importante que as pessoas saibam, porque esses temas também são muito áridos, e as pessoas, nossa, emenda parlamentar impositiva, são os nomes esquisitos, difíceis de entender, mas o que é importante que as pessoas compreendam? Nós temos o orçamento, que a gente vê aqueles números, parece uma coisa gigante e tal, mas boa parte, uma enorme parcela desse orçamento está comprometida com seguridade social, com dívida, juros, enfim, com vinculações de toda sorte. Gastos com saúde, educação. O que resta de despesa discricionária, ou seja, despesa que o mandatário, o presidente da República, de acordo com o seu plano de governo, pode executar, é muito pouco. É muito pouco. Para a gente ter uma noção dessa receita, por exemplo, agora de 2024, que estaria disponível para o executivo, essas emendas parlamentares impositivas praticamente abocanham 1/3 do que está disponível para o executivo. Ou seja, acabou. O presidente da República não manda mais nada. Não, o que está lá inscrito no artigo 3º da Constituição, de que são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil combater as desigualdades sociais, regionais, garantir o desenvolvimento nacional, tudo isso fica completamente esvaziado. Na medida em que os parlamentares só fazem despesas, enfim, como eu já disse, paroquiais, que vêm só o micro, né, e atendendo a interesses muito específicos, acaba a visão do país, acaba a visão nacional. Né? Então, essa parcela, porque quando a gente vê também, olha, 2% da receita, que a Constituição fala isso, 2% da receita que é destinada às emendas parlamentares impositivas. Parece pouco, mas é muito, se a gente considera o universo de receita discricionária. Não sei se eu tentei Não, acho que esclarecer, tá. se eu compliquei. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Rafael, eu queria dar destaque a essa notícia que você nos trouxe de uma ação direta de inconstitucionalidade das emendas parlamentares impositivas. Isso tem sucesso? Tem chance de sucesso?
pode atrapalhar as eleições desse ano? Como é que você vê isso? Muito bem. Essa ação direta de inconstitucionalidade, movida pelo PSOL e da qual eu sou um dos advogados signatários, ela recebeu o número 7697, esse é o número dessa ADI que nós chamamos, e já foi, ela já foi designada por conta dessas outras ações constitucionais que já haviam sido movidas, ela foi designada ao ministro Flávio Dino. Ele é o relator dessa ADI. Né? Fazer um juízo, nesse momento, de sucesso dessa medida é muito, muito difícil, Silvio, porque, na minha visão, esse é o problema central do país. É um problema... se você me dissesse qual é o problema número 1 que a gente precisa empenhar todos os nossos esforços para resolver, eu diria o fim das emendas parlamentares impositivas. Porque ele produz um desarranjo profundo no país. Não há mais a menor condição, né, de possibilidade de qualquer coisa dar certo dentro desse modelo. Nós estamos completamente reféns desse modelo, recordemos, pensado, concebido e executado por Eduardo Cunha. Porque a gente fala de muitos legados da Operação Lava Jato e do impeachment da Dilma, mas muitas vezes não lembramos desse, que talvez seja o pior e mais nefasto. Né? Agora, qual é o problema disso? E as últimas notícias revelam o que eu estou dizendo. O Executivo tem um grande receio de como o Legislativo vai reagir a essa medida. É claro que a nossa medida não tem nada a ver com o governo. Não tem nada a ver com o governo. Nós, o PSOL, entendeu que isso era um problema, compartilhamos dessa visão de que esse é um problema central do país, aliás, o PSOL foi muito corajoso ao postular essa ação, né, ao postular esse pedido. E então, como eu vejo isso, né, essa reticência do governo mostra ou só comprova o que eu estou dizendo, de que há uma fragilidade enorme do Executivo diante do Legislativo. Porque hoje, em rigor, o Legislativo, os deputados não dependem de nada mais do Executivo. Eles não precisam passar o pires lá para, olha, execute aqui a minha emenda parlamentar que eu apoio o governo. Acabou. Eles não precisam de mais nada. E a governabilidade ficou impossível. Então, o Executivo tem muito receio de sinalizar um apoio à nossa tese, natural, com medo de uma retaliação. Lembremos que quem tem o poder de iniciar um impeachment é o presidente da Câmara. Então, eu vejo com muita dificuldade, eu compreendo toda a complexidade desse tema, mas, ao mesmo tempo, me parece que a gente não pode fugir desse tema, Silvio. Não podemos fugir mais nem um dia desse tema. Né? E é por isso que nós aceitamos esse encargo aí de sermos advogados do PSOL e defendermos essa tese ante o Supremo. Mas, Rafael, 1/3 dos recursos disponíveis para aplicação livre é muita coisa. Por que esses parlamentares precisam de tanto dinheiro? A gente volta à primeira pergunta que você fez. Eles não precisam e não deviam ter esse recurso disponível. Eles não deviam ter qualquer disponibilidade sobre esse recurso. A função do parlamentar é outra. Né? Agora, se você me perguntar,
a vida como ela é. Por que eles precisam de tantos recursos? Os jornais nos respondem todos os dias, né? Esses recursos obedecem a uma lógica, né, de alimentação, não só muitas vezes de interesses espúrios, de interesses escusos, mas também uma lógica eleitoral, de perpetuação dessas pessoas e também de irrigação de políticos locais, de políticos regionais. Então, eu afirmo, sem medo de errar, que essas emendas parlamentares impositivas, é claro que eu estou aqui fazendo uma generalização e tem parlamentares que aplicam bem isso, não vou negar essa realidade, mas, de modo geral, o modelo contribui para uma desvirtuação do interesse público. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, eu levantei uns números, Rafael, uns números muito impressionantes, porque o Brasil tem uma dimensão continental, né? Quer dizer, é um país enorme, são 5.568 municípios que vão ter eleições esse ano. Então, nós vamos ter 5.568 prefeitos ou prefeitas, 5.568 vice-prefeitos ou vice-prefeitas e, pasme, 58 mil vereadores eleitos. Eu fui levantar os candidatos da eleição de 2020. Para vereadores, foram 518 mil candidatos. É uma barbaridade esses números, né? Quer dizer, e se a gente for pensar, olha, os assessores dos vereadores também contam, né? Em São Paulo, cada vereador tem 30 assessores. Claro, claro. No Rio de Janeiro, tem 20. Em outras cidades médias, tem 9. Então, eu até fiz um ensaio, botei aí uma média de 5 assessores por vereador, talvez até seja um pouco mais. Nós vamos ter 300 mil pessoas como assessores, né? Então, é um exército que vai estruturando, vamos dizer assim, o trabalho dos partidos nos bairros, nas cidades, vai se preparando para as eleições presidenciais de 2026. É assim que se monta, né, essas estruturas. Sem dúvida. Eu tenho a impressão que, com esse desenho que você está apontando, a reincidência, a reeleição vai ser muito alta, né? Muito alta. Você tem toda a razão. Eu não sou um cientista político, eu sou um jurista, mas o que a gente vê pelos números é isso. É isso que eu estava dizendo, há uma alimentação das pessoas que já estão. Porque imagina um novo entrante nesse contexto. É muito difícil, porque é muito dinheiro, Silvio. E a verdade é uma só. Quem também está conduzindo tudo isso, inclusive o pessoal da base do governo, é a direita. É o que você quiser chamar o centrão, enfim. Então, é um modelo grave e que é um desserviço completo ao país. Tem dois números que eu gostaria de chamar a atenção que são interessantes, né? Tem muita gente que gosta de comparar Brasil e Estados Unidos, ficam com esse servilismo mental infinito e que não, enfim. A interferência do Congresso americano no orçamento é de 2,4%. O nosso, eu acabei de dizer, é superior a 20%. Só para a gente ter uma ideia. Tem um outro gráfico também, agora não vou lembrar os autores, um estudo muito interessante, que mostram a evolução desde ali de 2014, 2013, dos investimentos no PAC até 2020 e os gastos com emendas parlamentares. É muito interessante, porque em 2020 zera as despesas com PAC. E as despesas com as emendas parlamentares impositivas superam
o melhor momento do PAC, que mostra exatamente o que eu estava dizendo, Silvio. Acabou, assim, essa ideia de projetos estruturantes, projetos de transformação do país, de redução de desigualdades regionais, de, olha, vamos criar novos ativos para o país. Isso sim, depois tem um impacto extraordinário nos municípios, nos estados, isso acabou. Porque não há, sem orçamento, não há política pública. Não tem como fazer política pública, né? Eu fico pensando, frente aos seus argumentos, né, no papel do Estado, né? Quer dizer, como implementador de políticas, né, como definidor da estratégia de desenvolvimento. Exatamente. Você vê, por exemplo, na defesa do neoliberalismo, do livre mercado, esse desenvolvimento tá delegado às empresas que tomam as suas iniciativas, né? Sim. Se nós pensarmos, por exemplo, no caso da China, que tem um outro modelo econômico, o planejamento é centralizado, é feito pelo Estado com um plano de desenvolvimento de médio e longo prazo. E as iniciativas privadas se agregam a isso, mas somam nesse sentido, né? Quer dizer, Exatamente. então, eu estou pensando assim, quer dizer, esse tipo de parlamentarismo executivo, eu sei lá como é que a gente chama isso, ele destrói as possibilidades de um desenvolvimento, né? Ele pulveriza demais. Você Completamente. tem... E é um parlamentarismo, entre aspas, sem responsabilidade, Silvio. Porque ele indica ali as despesas, aí, não, eu mandei, mas... E o executivo também vai falar, não, mas quem determinou essa despesa foi o legislativo. Ou seja, é uma subversão completa, né, Mas isso é neoliberalismo? Você também navega um pouco na filosofia aí, né? Quer dizer, Veja, esse conceito serve para aplicar às nossas emendas parlamentares? veja, o que eu acho, né, e a sua pergunta é muito, muito boa. Nesse caso específico, porque o dispositivo neoliberal, essa ideia de que tudo é mercado, tudo segue a lógica do dinheiro, desde as relações interpessoais até a definição do papel do Estado. Esse me parece que o dispositivo neoliberal. Aqui, eu confesso que é outra coisa, embora chegue no mesmo resultado. Me parece que é realmente uma apropriação do Estado por esses parlamentares, né? Porque não é nenhuma apropriação pelo mercado. São os próprios parlamentares que se apropriam do Estado. Mas, no final das contas, a gente chega no mesmo resultado, que é o esvaziamento da capacidade do Estado de promover o desenvolvimento. Veja, a Constituição brasileira se define como uma Constituição desenvolvimentista, naquele conceito do Celso Furtado de desenvolvimento como algo diferente do crescimento econômico, que é a transformação da sociedade através do Estado. A Constituição, eu sempre digo isso, olha, uma pessoa que quer ser, né, uma direita radical, uma defensora do livre mercado, ela pode defender isso no plano das ideias, mas a nossa Constituição não dá espaço para esse modelo. Felizmente para uma pessoa como eu, mas infelizmente para os direitistas convictos, porque o nosso modelo constitucional é um modelo desenvolvimentista, né? E eu chamo a atenção para uma coisa que é frequentemente esquecida, Silvio. Quando eu falo de infraestrutura, né, se a gente pega o livro, que é muito, pelos neoliberais, inclusive, tido como um livro de cabeceira, A Riqueza das Nações, do Adam Smith, nessa obra, né, clássica, o próprio Adam Smith coloca a provisão de infraestruturas como um papel irrenunciável do Estado. Então, para esse que muitos colocam como pai dessa visão de mercado, enfim, alguns até desviam, né, do que o próprio Adam Smith colocava, até para ele,
essa ideia de uma provisão de infraestrutura para ligar o país, para dar as condições para o florescimento do próprio mercado, é um papel do Estado. E nem isso nós estamos conseguindo mais fazer. Então, é um problema gravíssimo. Né? Então, Gravíssimo. pois é um problema grave mesmo, né? Quer dizer, e aí eu fico pensando, tem todo esse ideário neoliberal que fala da iniciativa privada, da liberdade do mercado e tal, mas eles não trabalham sem o dinheiro do Estado, né? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Isso, um regime capitalista como o nosso, pressupõe o Estado. Não há essa visão de que o Estado não deve se meter nas questões econômicas, tal, é uma visão completamente distorcida e de quem desconhece ou quer negar a história. Basta ver uma estudiosa como a professora Mariana Mazzucato coloca muito bem isso. Né? Quais são hoje as grandes inovações que movem o mundo? Né? Então, a gente pega essas empresas de tecnologia, que os americanos adoram colocar que nasceram numa garagem, lá numa cidade X e tal. Isso é uma lenda, isso é uma bobagem, porque todas essas empresas de tecnologia importantes dos Estados Unidos receberam maciços investimentos públicos. Né? E a gente aqui fica repetindo essas bobagens, muitas vezes inadvertidamente, mas outras vezes de maneira maliciosa, né? As pessoas querem também disseminar essas mentiras, porque o Estado é fundamental, Silvio. Não tem, mesmo quem defenda um regime capitalista de produção, tem de saber que o Estado é fundamental para, por exemplo, investir em algumas áreas em que o investimento privado jamais teria apetite ou teria condições de investir. Né? Tem algumas coisas que só o Estado pode investir. Em alguns setores ou alguns casos em que não há retorno imediato, ou muitas vezes não há nem retorno previsível para aquilo, mas é importante para o desenvolvimento nacional. Então, Rafael, isso é uma bobagem. vamos entrar numa dimensão mais política dessa questão? Quando, por exemplo, a gente olha para a bancada do agronegócio, que são 300 parlamentares no Congresso, só nós estamos vendo as classes dominantes agindo, né? Definindo os parâmetros de como quer que o governo atue, né? Propondo isso. Né? No caso das emendas parlamentares, isso não é possível, porque elas são pulverizadas. Né? Quer dizer, então, nós não estamos vendo um exercício da classe dominante no uso das emendas PIX, das emendas parlamentares, ou estamos? É uma boa pergunta. Né? Me parece que claro que esses parlamentares, eu acho que aí realmente a gente precisaria de dados empíricos para isso, mas eu vou, enfim, fazer uma ilação aqui. Tá? Por aqui. Vamos fazendo isso. É claro que uma boa parte desses deputados, ou quase todos, têm donos. Eles também têm donos. Né? Então, de certo modo, essas emendas acabam sendo irrigadas para, enfim, parcela da classe dominante no país. Né? Agora, na medida em que são muitos parlamentares de diversos matizes é difícil, eu acho que dar um sentido de unidade para isso. De olha, isso está sendo apropriado, como a gente fala, por exemplo, a apropriação que a gente tem do orçamento pela dívida. Né? Que aí a gente consegue identificar, olha, realmente tem uma classe aqui dominante que se apropria de boa parte do orçamento e a gente nem sabe quem são essas pessoas, porque nem se permite conhecê-las. Então, aqui eu acho que é um esquema muito mais pulverizado.
que tem de tudo, né? Tem desde um deputado ali, porque hoje um deputado completamente inexpressivo tem o mesmo valor de emenda de um outro parlamentar que tem grande notoriedade e tudo. E cada um agora tem o seu mini feudo. Então, e essas situações são muito díspares. É difícil a gente, muitas vezes, afirmar que tudo isso se conjuga na classe dominante. Talvez muitas dessas despesas estejam longe da classe dominante até. É curioso. E são realmente interesses fisiológicos, paroquiais, que motivam isso. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Rafael, nós estamos cercando um pouco, vamos dizer assim, as fontes, as receitas que mexem com a política. Mas nós não falamos ainda do fundo partidário, né? Esse fundo partidário, ele também tem os vícios de constitucionalidade que vocês estão apontando na ADIM ou não? Muito bem, Silvio. O objeto da nossa ação direta de inconstitucionalidade são as emendas constitucionais que introduziram essa ideia de emenda parlamentar impositiva. Então, o que a gente faz nessa ADI? É um controle de constitucionalidade de uma emenda constitucional. Desculpe o palavrão aqui, mas a nossa Constituição possibilita o controle das emendas constitucionais, ou seja, a reforma constitucional também é suscetível de controle de constitucionalidade. E como nós fazemos isso? Tá? Há o que a gente chama de cláusulas pétreas, ou seja, há um núcleo imodificável da Constituição, que está no artigo 60, parágrafo 4º. E diz lá a Constituição, olha, não pode ser objeto nem de proposta de emenda constitucional aquelas emendas que sejam tendentes a abolir a federação, o sistema de separação de poderes, os direitos e garantias individuais, e coloca lá alguns dispositivos. Né? O que é, vamos dizer assim, a fundamentação dessa nossa ação? Justamente a afetação, a transgressão dessas emendas constitucionais sobre o sistema federativo e sobre a separação de poderes. Né? A gente foca nisso. O fundo partidário, essas outras questões, não são objeto da nossa ação, embora, como eu acabei de dizer, tudo isso se articule de determinada forma, né? Porque todas essas modificações que foram feitas nos últimos anos, elas interferem profundamente na nossa dinâmica política e explicam as dificuldades enormes que nós estamos enfrentando de estabilidade política, de execução de políticas públicas pelo executivo. Aquele modelo de presidencialismo de coalizão que foi pensado na Constituição de 88 está em xeque completamente. É uma coisa, assim, que é um desafio, né? Eu fico pensando, assim, nas consequências que isso tem para a política, para os partidos políticos, para o próprio cidadão, né? Eu estou vendo cada vez mais uma dinâmica distanciada do povo pelos partidos políticos, com tanta grana e tal, e muito pouca presença na capilaridade da sociedade, né? Quer dizer, Sim. Esses partidos estão cada vez mais distantes. Eles correspondem, vamos dizer assim? E aí a pergunta que eu queria fazer, em função disso, é o seguinte: as ações diretas de inconstitucionalidade têm tido sucesso? Quer dizer, elas conseguem repor os termos do nosso pacto federativo, ou vocês estão acumulando ações diretas de inconstitucionalidade sem grande sucesso? Muito bem, Silvio. Uma boa pergunta também.
Me parece que o Supremo tem tido um papel decisivo na garantia da nossa ordem democrática, nossa ordem constitucional, né? E isso foi demonstrado especialmente durante o período Bolsonaro, né, da pandemia, e depois todas as ações antidemocráticas que foram promovidas. A gente precisa reconhecer que foi o Supremo que assegurou a nossa ordem constitucional. Isso não há a menor dúvida. Depois, né, muitos questionam eventuais excessos do Supremo, ou como o Supremo tem realizado essa defesa da ordem democrática, mas o fato é que nós temos garantida uma ordem democrática por obra e graça do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, muitas dessas ações de controle de constitucionalidade têm tido sucesso no Supremo. Agora, são ações que são ditadas por uma dinâmica política. Então, e não há, nesse sentido, ação mais marcada por vamos dizer assim, por uma coloração política que essa ADI que nós ajuizamos. Eu tenho uma contradição aí, eu acho, né? Porque o Supremo, durante o período da Lava Jato, em que você também escreveu um livro sobre isso, você estudou, você esteve envolvido diretamente, né? Quer dizer, Sim. O Supremo se omitiu, ele ficou quieto com as arbitrariedades que o Sérgio Moro promoveu, que os procuradores de Curitiba promoveram. Quer dizer, o fato de botar o Lula na cadeia, impedindo que ele fosse candidato numa eleição em que provavelmente ele iria ganhar, né? Isso é uma tremenda de uma arbitrariedade. Nós estamos falando também de um Supremo que se omitiu, não é verdade? Veja, eu acho que isso confirma o que eu estou dizendo, Silvio, na medida em que há subjacente a a atuação do Supremo um componente de ordem política, né, que é o que eu afirmo nesse livro, Estado de Exceção, né? O fato de, até um determinado momento, vamos lembrar que num determinado momento o Supremo muda, inclusive, a sua interpretação sobre a prisão em segunda instância, né? Que isso deu um poder completamente incontrolável aos TRFs e à turma da Lava Jato, né? Então, o que é isso que eu tô falando a vocês? Quando eles alteram a interpretação de que, olha, você não precisa esperar o trânsito em julgado para prender as pessoas, apenas com um julgamento em segunda instância você pode prender, os TRFs, especialmente o TRF da 4ª Região, que era o TRF ao qual estava vinculado Sérgio Moro, e que referendava todas as decisões do Sérgio Moro, imagina o poder que essa turma ganhou. Então, tudo isso, durante um largo período, o Supremo fez parte dessa engrenagem. E depois, notadamente a partir da Vaza Jato, que muda o cenário político, a interpretação da Constituição se altera. E há uma inversão radical do tratamento da Lava Jato. Então, me parece que a postura do Supremo diante da Lava Jato confirma o que nós estamos dizendo, que há um componente político inafastável da jurisdição constitucional. Muito bem. Nós vamos fazer o último intervalo e já voltamos. Rafael, a grande novidade nessa nossa conversa é essa ação direta de inconstitucionalidade que vocês estão promovendo a partir do PSOL, né? Quer dizer,
Que expectativas vocês têm de sucesso dessa ação? Nós esperamos, muito francamente, que essa ação consiga alcançar o seu objetivo, ou seja, que a gente pede em termos liminares, ou seja, cautelarmente, que todas essas despesas das emendas parlamentares impositivas sejam suspensas. Então, de imediato, se paralise, se obstaculize a execução desse modelo que contraria a Constituição original de 88, e depois, o nosso pedido final é a declaração de inconstitucionalidade de todas as emendas constitucionais que promoveram essas mudanças, ou seja, que nós voltemos a 88, ao nosso modelo original de emendas parlamentares indicativas. Então, nós esperamos que tenhamos sucesso, tenhamos êxito nessa ação para o bem do nosso país. Eu reitero, sem essa alteração, sem a supressão dessas emendas constitucionais que desfiguraram a nossa institucionalidade, nós não vamos avançar. Não adianta a gente eleger progressistas, gente maravilhosa no executivo, termos grandes planos ou formularmos grandes políticas públicas, que tudo isso restará inviabilizado por esse modelo nefasto, perverso das emendas parlamentares impositivas. Eu vou fazer até uma pergunta meio jocosa, assim. Se vocês tiverem sucesso, esses parlamentares que gastaram 23 bilhões esse ano vão ter que devolver esse dinheiro? Não, me parece que a declaração de inconstitucionalidade seria daqui para frente, né? E, inclusive, na cautelar, a gente pede que sejam preservadas as despesas que já foram executadas, para não causar também uma confusão ainda maior. Rafael, nós estamos chegando ao fim do nosso papo. Ele está super interessante, esclarecedor, mas o tempo corre, está acabando, né? Eu queria deixar para você esse momento para se despedir dos nossos telespectadores e enviar uma mensagem sua. Muito bem. Eu gostaria de reiterar meus agradecimentos a você, Silvio, te parabenizar pelo extraordinário trabalho que você realiza à frente do Le Monde Diplomatique Brasil, que é um veículo que eu sempre admirei e admiro demais. E, como eu disse no início, estarei sempre à disposição sua, dos colegas do Le Monde, para discutir esses temas que são tão caros ao nosso país e tão fundamentais para o nosso desenvolvimento. Muito bom. Nossos agradecimentos, então, ao Dr. Rafael Valim, por importante depoimento que nos deu, e os nossos agradecimentos a você também que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Até lá.